Malu, só para eu entender também, cronologicamente, Tá. como é que foi? Você começou com o Materializa, aí depois veio qual empresa, depois... E quando que veio o podcast nessa história? Como que tudo aconteceu até você chegar aqui? Na verdade... Na verdade, eu comecei sem nada, né? Eu comecei fazendo o canal no YouTube, que hoje em dia tá inativo lá parado. Se vocês procurarem, vai ter o Você Mais Fitness, que hoje o nome é Malu Perini mesmo. Tá. Tem, acho que quase 400 mil seguidores inscritos lá no YouTube, mas eu não faço mais conteúdo lá. E começou assim. E aí, eu comecei fazendo conteúdo de alimentação, low carb. Eu peguei o boom da low carb, então, na época, ninguém falava de low carb tão abertamente. Hoje em dia, tem pão low carb em qualquer padaria que você vá, praticamente. Na época, o pessoal não sabia o que era low carb. E o meu canal estourou nesse cenário, porque era uma pessoa normal, falando de um assunto que, teoricamente, era complexo, justamente simplificando. Esses dias eu fui pra Grécia com um monte de personalidades e tal, e o Cariani estava lá. E aí o Cariani falou, nossa, acho que a grande virada de você conseguir fazer conteúdo que estoura é justamente simplificar. E eu acho que era isso que eu fazia naquela época. Simplificava o assunto de maneira muito fácil para mim. E simples. Então, eu falava a linguagem das pessoas. Eu era muito mais simples também, né? Não tinha muita grana e tal. E eu trabalhava... Tipo, a gente morava numa casa mais simples, uma cozinha mais simples, tudo mais simples. E aí, foi assim, nesse cenário que a gente estourou ali. E o Bruno, né, sempre por trás, ele já escrevia sobre finanças e tudo mais, Bruno, meu marido, ele via aquilo como um grande outdoor. Ele falava, cara, a gente precisa monetizar isso de alguma forma. E eu nunca sabia, eu não tinha muita segurança também, eu não sabia como que eu ia fazer para monetizar aquele canal. E eu era muito insegura, porque eu não sou personal trainer, eu não sou nutricionista, e eu falava de alimentação, né, e mostrava meu estilo de vida. E demorou muito tempo para eu criar o Materializa, que foi o primeiro produto. Até lá, a gente produziu cursos de outras pessoas. E o Bruno produziu o próprio curso dele como era um teste para a gente lançar outras pessoas. Porque a gente lançou uma nutricionista grande na época. E a gente conheceu ela, convenceu ela de lançar um curso. Porque a gente organizava palestras de low carb e tudo mais. A gente fala que foi a bolha low carb, né, Bruno? Que depois estourou e parou de dar dinheiro. Porque a gente começou a empreender, de fato, assim, organizando as palestras. E aí começou a entrar um dinheirinho e tal. E aí o Bruno falou, putz, vamos lançar os cursos. Fizemos o fórmula de lançamento na época, que é o do Érico Rocha, o curso de lançar e tal. E aí o Bruno fez o curso dele para poder falar, eu vou testar. O Bruno não tinha audiência, não tinha nada. E aí, na época, eu avisei no meu Instagram, olha, gente, o Bruno tá lançando um curso de finanças. E aí, se vocês quiserem se interessar, vai lá, que ele gravou e tal. E já, de cara, ele vendeu super bem, tudo mais. Eu falo que eu não comecei com um padrinho na internet, mas ele começou, que fui eu, né? Ele usou a minha audiência e usou muito bem, né? Tanto é que hoje em dia, porra, ele é muito maior. Olha, eu falando palavrão. Ele é muito maior do que eu, né? E faz um trabalho excepcional. E tem o Viver de Renda, que é o curso dele, que tá na 20ª e tantas edições. E é acho que o curso mais longevo do mercado. E foi assim que começou. Então, a gente começou na internet desse jeito. E só depois de bastante tempo eu lancei. Primeiro, eu tinha um e-book. Que aí eu lancei um e-book que tinha algumas ferramentas que hoje tem no Materializa, que depois foram absorvidas pelo Materializa, que era um calendário e tal. E aí a gente vendia baratinho, não valia a pena, porque o povo exigia muito, muito suporte, muito tempo nosso. E no final das contas, não valia o dinheiro, entendeu? A pessoa, como que faz para baixar o e-book? Aí a pessoa já tinha baixado e ela não sabia, sabe? Umas coisas assim. Então era muito suporte para pouco dinheiro, porque era, sei lá, R$19,90, uma coisa assim. Esse foi o meu primeiro produto. Depois veio o Cozinha Fácil, que foi um produto de cozinha mesmo, que eu junto com uma chefe, que a gente ensinava comidas low carbs e tal, que foi muito legal, era um produto bem lindo, mas que foi bom, mas não foi pra frente. E só depois veio o Materializa, que veio evoluindo ao longo do tempo também, porque a gente vai evoluindo. E antes ele começou bem
prematuro e eu não sabia exatamente como embalar o Materializa. Porque, no final das contas, o que o Materializa vende é fazer a dieta com a sua melhor amiga, que no caso sou eu. E aí eu demorei para entender como que eu ia fazer isso. Então, lá dentro tem uma nutricionista, lá dentro tem um personal trainer, lá Legal. dentro tem toda a estrutura para a pessoa, de fato, colocar a dieta em prática. E isso que é o grande diferencial do Materializa. É um programa que funciona, né? Que as pessoas entram e fazem. Porque eu faço junto. Então, Legal. tem todo esse processo. E aí... Você ajuda elas a criarem o hábito também, Exatamente, porque a gente tem o passo a passo, né? Legal. Enquanto o produto vai acontecendo, eu vou mostrando o meu dia a dia. É quase um Big Brother, né? Que eu mostro tudo que eu como, tudo que eu faço, a hora que eu durmo. É bem legal, assim, o Materializa. E aí, depois disso, eu seguia como influenciadora e tudo mais. E veio a pandemia. E na pandemia... Eu não sei vocês, mas eu já trabalhava de casa. Só que alguma coisa na minha cabeça achou que eu tinha que fazer algo diferente, né? Eu já trabalhava de casa, é o Bruno que fala sempre. Quando ainda não era moda, a gente já fazia home office. A gente sempre fez home office. E foi assim que eu comecei a fazer outras coisas. E eu falo que eu parei de ser sem graça na pandemia, porque eu fui testar outras coisas, eu virei uma influenciadora de fato, porque eu comecei a falar de outros assuntos que não só alimentação. E aí veio o tema sexo, que depois veio a surgir a Vibrio, porque eu fiz uma parceria, né, eu comecei a falar sobre sexo de brincadeira, assim, porque eu tava numa descoberta no meu corpo e eu falava pro Bruno, né, que ele conhecia muito mais de mim do que eu mesma. E eu queria conhecer, porque eu falei, tá faltando alguma coisa. E eu era cheio de pudores, né, meu pai é militar, então tinha muitas crenças na minha cabeça. E eu comecei a estudar sobre o assunto, e aí eu comecei a falar sobre isso na internet, com as minhas seguidoras. E aí, um belo dia, eu fiz uma parceria com um sex shop, e eu esgotava tudo que eles tinham. E foi assim que veio veio a abertura da Vibrio no futuro.